Olá, olá! Vamos falar sobre o nosso sistema digestório. Tem muitas histórias, no mundo que fala sobre a nossa alimentação, porque é pelo mesmo lugar que a gente pode se curar, é pelo lugar que a gente pode se envenenar. Então a gente pode muito utilizar a nossa alimentação ao nosso favor, de fazer com que a gente tenha um organismo mais saudável, A gente já viu aulas sobre isso, sobre alimentação, mas que a gente tenha um organismo mais saudável, mais equilibrado por causa da alimentação, assim como a gente pode, levar o nosso organismo para um patamar completamente destrutivo também por causa da alimentação. Então, o nosso sistema digestório é um sistema importantíssimo, As pessoas costumam me perguntar qual a parte mais importante do meu corpo e eu sempre respondo que é o meu estômago. Não porque eu gosto muito de comer, porque eu gosto, Mas não é nem isso, é porque eu entendo que é esse sistema digestório, onde a gente tem como principal, que a gente principiou ali do estômago ser o principal órgão do nosso sistema digestório, é o lugar em que faz eu entender que eu posso me curar por ele, assim como eu posso destruir todo o meu corpo exatamente pelo mesmo caminho. Então, é aquele negócio, de que o remédio vai depender da dose. Dependendo da dose é cura, dependendo da dose é veneno. Mas vamos lá para o nosso sistema digestório, que é o que importa, O nosso sistema digestório ele é composto por órgãos que vai atuar para absorver a maior quantidade possível de nutrientes. Então, tudo que eu colocar dentro do meu corpo, todos os órgãos vão trabalhar para tirar o que tiver de nutriente ali o máximo possível. E ele é responsável pela transformação, de macromoléculas em micromoléculas. E aí é quando eu transformo essas moléculas grandes em moléculas menores que eu vou poder absorver. E aí, para fazer essa absorção, normalmente eu utilizo a ajuda de enzimas. Então, o que a gente chama de enzimas digestivas, que a gente tem por todo o nosso sistema digestório. A presença dessas enzimas digestivas que vai ajudar nessa digestão. Coloquei aqui um exemplo, um desenho para mostrar o nosso sistema digestório. Então, a gente tem aqui boca, faringe, lembrando lá, da nossa válvula, da epiglote, vai fechar para o alimento poder ir para o esôfago. O esôfago é um órgão musculoso que vai ligar, fazer essa ligação até o estômago. Aí eu tenho lá no estômago, meu estômago tem uma forma mais ou menos de um J maiúsculo. É o meu estômago, que a gente pode ver aqui que ele está bem próximo do fígado. Aqui embaixo do meu estômago eu vou ter o pâncreas, mas ligado no meu estômago eu vou ter o meu intestino delgado, que ele é todo dobradinho. Ó. Ele vai vindo aqui, e aí conforme ele vai descendo aí que ele vai dobrando mais. Então eu tenho aqui o meu intestino delgado. O meu intestino delgado ele é dividido em jejuno, ilho e duodeno. Depois eu tenho o meu intestino grosso. O meu intestino grosso eu tenho a porção ascendente, a porção transversal, a porção descendente e tem uma outra porção aqui que eu vou lembrar o nome mais pra frente, que eu nunca lembro desse nome. E aí aqui eu tenho o reto e para finalizar o meu ânus. Então, o meu alimento ele entra aqui pela minha boca e sai pelo ânus, mas ele atravessa todo esse caminho antes de chegar lá no ânus. Então, vamos ver o que acontece com o nosso alimento mais ou menos, durante esse processo. Quais são os órgãos que eu tenho? Então, eu tenho lá a boca, o primeiro lugar onde eu coloco o meu alimento. Aqui na boca, o meu alimento vai sofrer dois processos. Um processo físico e um processo químico. O processo físico vai ser através da mastigação mesmo, Vou usar meus dentes para mastigar o alimento e vou começar a diminuir o tamanho, Vou diminuir essas macromoléculas e micromoléculas primeiro nesse processo físico. Mas ainda, tirando o amido, que a gente já digere aqui na boca, tirando ele, ele não tem como que eu falo? Como digerir os outros alimentos. Mas mesmo o amido, não é só através da mastigação que eu vou fazer isso. Eu preciso de um processo químico. Eu coloquei aqui em salivação, não sei porquê,
tô meio doidinha, mas é salivação, que é na saliva, né? A nossa saliva, ela tem um pH neutro, que é mais ou menos 7, né? Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, que é o que a gente fala que é básico mesmo. Tem gente que chama de outro nome que eu sou péssima com nome. Aí a gente vai ter na boca uma enzima que é a amilase salivar. A ase, lembrando, né? Terminou com ase, é enzima. A amilase salivar ela é também conhecida como pitialina, então pode ser que vocês encontrem lá como pitialina. Ela vai ser responsável por digerir o amido. Toda a maltose, né? Amido a gente chama de maltose também. Toda a maltose que a gente colocar no nosso organismo vai ser digerido já lá na boca mesmo. Quando você come pão, por exemplo, pão, bolacha, às vezes você toma café e aí você deita antes de escovar os dentes. Pai, tomou café e dormiu de novo. Você acorda com aquela boca, com aquele gosto meio estranho. Por quê? Porque a amilase salivar digeriu o seu amido ali na boca. Então, é principalmente coisas que tem muito amido, né? Pão, bolacha, você sente esse gosto. Por exemplo, não é um problema que você tem com carne. Por exemplo, você comer com carne, você pode acordar, por exemplo, com bafo, mas você não acorda com aquele gosto na boca, tipo, parece que a boca tá pegajosa, alguma coisa assim. Na boca também ocorre a deglutição, que é a ingestão do alimento que não atinge a traqueia por impedimento da glote. Então, a gente tem, quando você vai, se você mastigar o alimento direitinho, você deglutir, você vai ingerir o seu alimento, ele vai entrar e ele vai lá para o seu esôfago. Por quê? Porque você tem eu falei epiglote, né? Mas quando ela tá aberta lá só pra gente poder diferenciar, na verdade, isso. Então, quando ela tá aberta, a gente chama de epiglote, que é para passar o ar. E quando ela fecha, a gente chama de glote, que é para o alimento ir pro esôfago. Então, esse negócio de epiglote e glote é só para diferenciar. Mas se você falar epiglote, as pessoas não vão, te massacrar por causa disso. Então, a gente tem ali também, né, a glote agindo, fechando para o alimento poder ir lá para o esôfago. Se o alimento vai para a traqueia, é um sentimento de morte. Tipo, não sei se vocês já engasgaram com arroz, e aí, tipo, as pessoas precisam bater nas suas costas de alguma forma, você precisa tirar esse arroz ali da traqueia, e enquanto você não consegue tirar essa sensação de morte mesmo, né? De quem já engasgou com um grãozinho de arroz na traqueia, já sentiu o gosto da morte bem perto, e é exatamente o gosto, né? Porque é ali bem na boca, sentir o gosto da morte muito perto, porque a sua epiglote não funcionou corretamente, não fechou, e aí esse seu alimento foi ali para sua traqueia. Normalmente isso acontece com pessoas que comem e falam ao mesmo tempo. Por quê? Para você falar, você precisa respirar. E aí você tá lá respirando para poder falar e coloca comida. Então a sua epiglote está aberta porque ela precisa da entrada do ar, mas você tá se alimentando no mesmo momento. E aí ela não sabe muito bem o que fazer, né? Porque a gente precisava comer, tipo, sem falar, né? Então, se a gente tá comendo e falando, o corpo acaba dando tilt, aí não entende direito o que precisa fazer. Depois a gente tem o esôfago. O esôfago eu mostrei lá pra vocês, que é aquele canal que conduz o alimento até o estômago. Então, a responsabilidade do esôfago é bem grande, porque ele vai levar o alimento até o estômago. Ele é musculoso. E ele faz contrações involuntárias, você não decide quando seu esôfago vai funcionar ou não, né? Então, nosso corpo ele é dividido em contrações voluntárias e contrações involuntárias. Então, o que as nossas vísceras fazem são contrações involuntárias. Eu não decido, meu esôfago agora vai funcionar. Para, esôfago. Não, eu me alimentar, ele vai funcionar. Diferente, por exemplo, eu quero levantar e abaixar minha mão. Eu quero levantar o meu braço. Isso são contrações voluntárias. Eu estou tendo que fazer com que músculos funcionem, mas porque eu quero. Casos de vísceras, não, né? As vísceras, elas se movimentam porque elas sabem que é o momento de elas se movimentarem. São contrações involuntárias. E aqui no esôfago, é a primeira vez que a gente tem o que a gente conhece como movimentos peristálticos. Sabe cobrinha, minhoca andando? Que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Esse movimento
é o movimento que o esôfago e o estômago normalmente fazem, que é esse movimento de ir e voltar, que é para poder empurrar o alimento para baixo. Então, enquanto o esôfago sobe e desce, ele está empurrando o alimento. E aí, nesse momento de empurrar o alimento, ele também já está começando a reduzir o tamanho dessas macromoléculas e micromoléculas. Às vezes já está bem pequenininho, mas nesse movimento também acaba diminuindo mais. Chegamos lá no estômago. No estômago, a gente tem o que a gente chama de pré-digestão e esterilização. Nosso estômago ele é extremamente ácido, que é para deixar com que nada, ele vai esterilizar os nossos alimentos para que nada tóxico chegue no nosso intestino delgado. Porque lá no nosso intestino delgado a gente vai ver que chegar lá vai para o nosso corpo todo. Aqui no estômago também a gente vai digerir as proteínas. Então a gente digeriu o amido na boca, proteínas lá no estômago. No estômago a gente vai ter o suco gástrico, né, que eu já falei que é altamente ácido. Ele chama pepsina. A gente tem também uma enzima que chama lipase. A lipase ela é produzida pela bile, e aí a bile envia aqui para o estômago, que ela age sobre alguns tipos de gordura, então algumas gorduras elas vão ser emulsificadas por essa lipase. Lipase vai funcionar como detergente mesmo. Sabe quando você coloca detergente lá e lava a louça? É igualzinho, a lipase vai funcionar ali como um detergente. A gente tem a renina, que ela vai coagular o leite ali para poder ocorrer essa digestão. E o nosso estômago, ele tem muco nas nossas paredes intestinais. Normalmente é nesse muco, é esse muco que faz com que a gente tenha algumas doenças no estômago. Porque, por exemplo, bactérias que tem muita gente que tem no estômago H. pylori, por exemplo, a Helicobacter pylori, que é uma bactéria muito comum das pessoas encontrarem no estômago e demora anos para conseguir, tirar essa bactéria lá. Por quê? Porque essas bactérias, elas estão ali no muco. E aí, bactéria se reproduz muito rápido, né? Então, elas utilizam esse muco para poder se reproduzir. Então, você demora muito tempo, precisa fazer tratamento, as pessoas tomam antibiótico, emenda outro antibiótico, faz um tempo, depois toma antibiótico e não sai. Porque esse muco serve como alimento para essas bactérias. O que a gente precisa fazer? Se alimentar corretamente para deixar esse muco mais limpo possível para ele não servir de alimento para as bactérias. A gente normalmente não faz isso, né? Come muita pizza, muito hambúrguer, muita batata frita. E aí esse muco vai ficando cada vez mais propício para que organismos patogênicos se instalem ali e vivam ali por anos. Então é muito importante esse muco aqui. Ele é muito importante, por exemplo, para proteger a gente. Então, por exemplo, é esse muco que está na nossa parede intestinal que vai fazer com que eu não tenha gastrite. Porque se eu começar a me alimentar de coisas que destroem completamente esse muco, eu vou ter gastrite, porque o alimento vai direto para a parede do meu estômago. E indo direto, lembra que meu estômago é altamente ácido. Ele sendo muito ácido, esse ácido vai machucar a parede do meu estômago. Então eu tenho que ter esse muco. Só que eu tenho que ter esse muco da forma mais limpa possível, para ele não ser alimento de organismos patogênicos. Mas é esse muco também que protege ali toda a parede do meu intestino, parede do meu estômago. Algumas pessoas, quando tomam medicamentos, elas precisam, horas antes do medicamento, tomar um outro medicamento para poder produzir, para poder proteger. Eu acho a indústria farmacêutica ótima, né? Acho que ninguém chegou no nível da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia, tanto que elas se juntaram, né? Porque você fica olhando assim os negócios muito absurdos. Você precisa tomar um remédio antes para você poder tomar um remédio depois. Mas para quem, por exemplo, não quer tomar remédio, porque acha um absurdo também ter que tomar um remédio antes para poder tomar um remédio depois, vocês podem tomar, por exemplo, chia. Vocês colocam uma colher de chia lá dentro da água, deixa da noite para o dia, e aí de manhã, quando você acordar, você toma esse copo de chia que ele vai estar gelatinoso. E aí ela liberou, né? Pode ser chia, pode comer uma colher de linhaça também. Tudo isso vai servir para proteger ali o seu estômago.
Quando você cria essa proteção, depois de 2 horas você vai lá e toma o remédio. E aí você criou uma proteção que é muito menos... vai causar muito menos problema para a sua saúde do que um remédio, né? Existem alguns remédios, eu não vou falar o nome de remédio, mas existe todo mundo sabe, alguns remédios que as pessoas tomam para poder, tipo, meu estômago, se eu tomar um remédio direto, ele vai dar ruim. Então as pessoas tomam. Então, para não tomar esse remédio, vocês podem tomar isso, né? Vocês tomam um copinho com água de chia da noite pro dia, como uma colher de linhaça, que vai fazer essa mesma proteção ali no seu estômago. Mas vamos lá. Depois a gente tem o intestino delgado, e aí no intestino delgado que vai ocorrer a absorção de alimentos. Como que ocorre essa absorção de alimentos? Vai passar veias ali que vão retirar esses alimentos, esses nutrientes, e vão levar os nutrientes para o resto do seu corpo. Então, a absorção de alimentos vai ocorrer ali no intestino delgado. Como eu já tinha falado para vocês, né, o intestino delgado é dividido em duodeno, jejunum e íleo. No duodeno vai chegar as secreções do fígado e do pâncreas. E no jejunum e íleo é que vai ocorrer a absorção dos nutrientes pelo sangue. Falei para vocês já, né, das vilosidades intestinais, que a gente viu lá que é todo dobradinho. E por que é dobrado? Porque isso aumenta a superfície de absorção. Então, vamos lá, né? Vamos supor aqui, eu tenho o intestino aqui e o vaso sanguíneo passando aqui. Eu tiro uma quantidade X de alimento. Agora, se eu tenho tudo dobrado, tipo, seria todo dobradinho, o mesmo vaso sanguíneo, ele consegue absorver uma área maior, né? Porque é o mesmo vaso sanguíneo, só que não tá tudo dobradinho, ele passa por uma área maior. Por isso que aumenta a superfície de absorção. Eu falei para vocês ali que das secreções, né, do fígado e do pâncreas, vamos ver que secreções são essas. Vesícula biliar vai produzir a bile, vai funcionar como um detergente que vai ser lançado lá no intestino delgado e vai ajudar na digestão desses alimentos. A gente tem também o suco pancreático, que vai atuar na digestão das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Então, tudo isso que chegou ali do estômago para o intestino delgado sem ser completamente digerido vai acabar a digestão por causa da vesícula biliar e do suco pancreático. A gente tem também o suco entérico. Ele vai ser produzido pela mucosa intestinal e vai transformar as proteínas e os carboidratos. Então, essas enzimas, elas vão funcionar lá no intestino delgado, principalmente no duodeno, para terminar completamente a digestão. Aí o alimento vai para o jejunum e íleo e ali ele já é absorvido. Como eu falei lá no começo, e aí a gente vai produzir a químio, né? Mas era isso mesmo. Como eu falei lá no começo para vocês, o sistema digestório ele vai funcionar para absorver o máximo de nutrientes que ele puder, mas nem sempre ele consegue. No intestino delgado a gente forma um bolo que a gente chama de químio, que é o início já das nossas fezes. Só que o químio é composto por nutrientes transformados em moléculas muito pequenas, vitaminas, sais minerais, que vai ser absorvidos por estruturas presentes no intestino denominadas microvilosidades. Então, além da membrana ser toda dobradinha, a gente também tem lá no intestino o que a gente chama de microvilosidades. E esse químio, quando ele chegar lá no nosso intestino grosso, que é a última porção, né, do nosso sistema digestório, que vai produzir mesmo a massa fecal, antes disso ele vai pegar esse químio e vai tentar reabsorver. Vai tentar reabsorver água, vai tentar reabsorver sais e vitaminas. Então, se tiver ainda esses nutrientes, ele vai tentar reabsorver. Mesmo assim, algumas fezes ainda saem nutrientes. Porque tem gente que come muito, né? Tem gente que come de 3 em 3 horas, tem gente que come de 1 em 1 hora. E aí o seu organismo não dá conta mesmo de absorver mesmo, e aí você tá mesmo jogando comida pelo ralo, literalmente. O nosso intestino grosso ele é dividido em seco, cólon, reto e ânus. No seco, a gente tem um apêndice vermiforme. Eu vou voltar naquela imagem. Deixa eu ver se eu tenho imagem. Não. Eu vou voltar naquela imagem para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui o começo do intestino grosso.
Tá vendo esse verdinho mais clarinho aqui? Isso aqui é o que a gente chama de apêndice, que é o apêndice vermiforme. O apêndice ele é considerado um órgão que a gente vai perdendo conforme a evolução. Então, algumas pessoas já nascem sem apêndice. Mas antigamente, pelo modo que a gente se alimentava, esse apêndice ele tinha muitas funções no nosso organismo. Conforme a evolução, que a gente foi se alimentando de alimentos mais moles, a gente criou fogo, produziu o nosso alimento, a gente vai fazendo com que esse alimento ele fique melhor para digerir e a gente não precisa do apêndice. Mas, por exemplo, esse apêndice ele pode vir a inflamar, que a gente conhece como apendicite. As pessoas falam que é a dor, tipo, é a outra dor da morte, né? Que é uma dor, tipo, que você não suporta, mas você precisa correr para o hospital para operar e tirar esse apêndice, porque se ele estourar, né, que as pessoas falam que é apêndice supurado, se ele estourar, você tem uma grande chance de ter uma infecção e ir para a morte, né, porque é um lugar que guarda muitas sujeiras ali. Então, algumas pessoas morrem por causa de apêndice que estourou e não foi até o médico fazer uma cirurgia. Aí eu vou voltar lá também para mostrar para vocês o colo e o... Então a gente tem aqui, né, nesse comecinho aqui, o seco com apêndice, o cólon, que é dividido em colo transversal, cólon ascendente, colo transversal, colo descendente, sigmoide, lembrei desse nome, reto e ânus. Então, qual que é o caminho que o alimento faz? Entra pela nossa boca, vai para a nossa faringe, passa pela glote, que envia o nosso alimento para o nosso esôfago, depois o alimento vai para o nosso estômago, do estômago ele vai para o intestino delgado, passa pelas 3 áreas do intestino delgado, né? O duodeno, o jejum e o ilho, vai para o intestino grosso, onde ele passa pelo seco, pelo cólon ascendente, pelo colo transversal, pelo colo descendente, sigmoide, reto e aí finalmente o ânus, que é onde as fezes vão ser liberadas para o exterior do nosso corpo. Então é esse o caminho que o alimento faz no nosso corpo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a atenção, muito obrigada pelo carinho, por tudo e nos vemos logo. Beijos bonitos!